Bom, quem ouvia a Jovem Pan nos anos 90, 2000, 2010, se lembra de um publicitário, um grande publicitário da história aqui do país, Décio Clemente, que apresentava os jingles mais marcantes da história da televisão. E essa apresentação era feita no rádio. Décio Clemente participa agora aqui da programação da Jovem Pan, ele não podia faltar nesse dia em que nós estamos homenageando Antônio Augusto Amaral de Carvalho, estamos aqui com Vanderlei Nogueira, Joséval Peixoto, Marcelo Matos, e é uma figura que nos remete também à Jovem Pan dos tempos do seu Tuta. Décio, muito obrigado por estar aqui. Imagino você, um publicitário, né? Não é um jornalista que trabalhava na Jovem Pan, mas era um publicitário que exercia uma função de também entreter o público com os jingles antigos da história da televisão. E eu queria que você contasse essa história. Como é que você chegou até a Jovem Pan? Imagino que aí tem o dedo do seu Tuta. Bem-vindo. Obrigado, Tiago, obrigado pela oportunidade de falar do seu Tuta, sempre muito legal. Evandro, um abraço para você. A minha história começou da seguinte maneira, Tiago. Tinha aí o diretor comercial da época, o Marcelo Mainardi, que era da família, tal, Tuta, e ele me levou a fazer uma visita na Jovem Pan, que eu era do Citibank, era vice-presidente de marketing do Citibank, que anunciava no Jornal da Manhã. E eu fui ver e conheci o seu Tuta. Fiquei admirado com a velocidade de pensamento dele, com a energia que ele tocava a rádio, e de vez em quando eu passava por lá. Aí quando eu saí do Citibank, eu fui chamado lá por ele para fazer um programa no Jornal da Manhã. Eu falei, sou Tuta, sou um professor de marketing, não sou um radialista, nunca falei. Eu falo em convenções, eventos, tal, mas falar em rádio é meio complicado. Não, você vai falar, faz comentários sobre o marketing. E eu não sabia, não tinha a mínima ideia o que eu poderia falar. Ele me deu, acho que, dois minutos para falar. Bom, o primeiro eu parecia uma metralhadora, não falava muito rápido para caber todo aquele enorme texto naquele espaço que ele me deu. No dia seguinte, ele me chamou lá, você foi muito rápido. Fala menos, fala mais devagar e faz um texto que as pessoas podem me entender. Ou seja, ele teve paciência, ele me inventou no rádio. Depois eu tenho uma pequena coleção de uns 100 jingles, mais ou menos. Isso eu acho de eu mostrar esses jingles aqui. Para mim até é mais fácil, eu conheço mais essa matéria de jingles do que qualquer tipo de comentário. Apesar que eu sou do ramo, mas eu me daria... Então, boa ideia, faço o jingle. E aí começou. Desses 100 jingles que eu possuía, comecei a falar, a coleção de jingles começava a acabar, mas só que os ouvintes da Jovem Pan, aquela coluna foi tão conhecida, as pessoas gostavam tanto que mandavam jingles para a Jovem Pan para que eu aproveitasse no Jornal da Manhã. Então, o meu inventor na rádio é o seu Tuta, e eu tenho muita gratidão por ele. E eu dizia a ele que sempre muito obrigado por estar me recebendo, e a coluna de jingles, ele, a cada visita que eu fazia, que gravava 2 vezes por semana, ele me chamava e me dava um abraço, parabéns, porque eu estou gostando muito desse seu trabalho. Essa história de jingles emociona muita gente. E, de vez em quando, um ou outro ouvinte me enviava algumas coisas do Arco da Velha, né? Eu recebi uma vez uma ligação de uma pessoa que tomava conta de um ferro velho em Sorocaba. Ele falou, estava mexendo aqui em umas coisas antigas, achei um disco, furo no meio e tem uma foto de uma família. O que é isso? Eu falei, não sei, manda para mim. Só que ele dobrou o disco de papelão, pôs no envelope e mandou para a Jovem Pan. Era um jingle da Frigidaire Bel Air. E tinha as 4 instruções de uso, Tiago. A primeira era, para ligar a geladeira, liga na tomada, freezer, só ponha carnes ou peixes para congelar, abaixo bebida, cerveja, e lá na última gaveta você põe as verduras para não queimar. Hoje vem um livro enorme com as regras da geladeira para se protegerem. Mas naquela época foi isso. Eu fiz também esse comentário. O rapaz lá de Sorocaba me ligou depois várias vezes para agradecer. Enfim, eu fui muito feliz na época da Jovem Pan e tive uma convivência muito legal com o seu Tuta, até o dia que ele me chamou, olha, você vai fazer um programa para televisão, iam lançar a TV Jovem Pan. Eu falei, seu Tuta, agora, o que eu posso fazer lá? Você vai entrevistar pessoas. Seu Tuta, eu acho que não vou conseguir, no rádio já me dei bem. Não, você vai fazer, e fiz. E como eu estava meio preocupado com a performance, né?
repito, sou um publicitário, mas nunca tinha trabalhado em rádio. Ele dirigiu, seu Tuta na sala, dirigiu pessoalmente e o Newton Travesso, os dois, olha o privilégio, né? O primeiro programa, Mundo da Publicidade, que era uma entrevista com um publicitário famoso. Esse foi o primeiro programa da TV Jovem Pan, eu me orgulho muito disso, de entrevistas, né? E eu fiquei nesse programa 5 ou 6 anos. E até o dia que eu deixei a Jovem Pan, ele também saiu também da Jovem Pan, mas eu, uma pessoa inesquecível, eu acho uma pena, fiquei profundamente triste com essa passagem dele, né? Eu sabia que ele estava doentinho, mas rezava todos os dias para que ele se recuperasse, mas ele está num lugar legal agora. Ele teve uma vida absolutamente extraordinária. Todos que trabalharam com ele tiveram um grande aprendizado, inclusive eu, e depois aos médicos aí do Josival Peixoto, que está aí, o Vanderlei Nogueira, os craques, você, Thiago, sempre me apoiaram muito, e eu tenho amizade com vocês todos, graças a seu Tuta. Décio, peraí que o Marcelo Matos também tem uma pergunta para você. Vai lá, Matos. Olá, Décio. Eu acho que o Décio, ele faz uma ligação justamente naquilo que a gente falava no começo, né? Evandro, o Josival falou, o Vanderlei, o Thiago e você também, de buscar coisas novas, né? Abrir espaço para aquilo que não é assim comumente feito. Aquilo que a gente falou. Claro que tem o carro-chefe do jornalismo, do esporte, do entretenimento, mas também ele era inquieto, ele sempre queria fazer as coisas diferentes, né? Até a passagem, quando nós tivemos o início, né, da internet, eu me lembro que ele percebeu ali uma grande oportunidade que estava se abrindo. A questão do streaming, né? Ele criou um jornal aqui, à época, né? O Hora de Notícia, o Vanderlei lembra-se disso, né, Vanderlei? É um estúdio aqui do lado, tem um chroma key verde, 2 banquinhos, a gente sentava e ele fez um enquadramento propositalmente, assim, quase um 3x4, uma foto. A nossa cabeça ficava grande mesmo, mas é porque ele queria chamar atenção para aquilo que ele estava fazendo diferente e estava começando a internet, né? O rádio passou, teve grande amplitude, além do rádio, também no aplicativo do celular e também no streaming. E ele começou a fazer isso. Então o Décio é um gancho importante dessa inquietude que ele sempre teve de trazer algo assim importante, né, algo diferente, né, cultural, quer dizer, falando dessas publicidades que várias pessoas também sempre me falaram, era uma referência aquilo que o Décio fazia aqui, e era, de fato, aí trazia, e aí ao mesmo tempo mostrava toda a evolução da publicidade para chegarmos até hoje, né? Não é isso, Décio? Exatamente, a gente resgatou jingles da década de 30, de 40, de 50, e ficamos mais ou menos 10 a 12 anos com isso no ar, até que passou depois para o início da TV Jovem Pan, onde eu fiz, acredito que o primeiro ou segundo programa de entrevistas, tive a oportunidade de fazer na Jovem Pan com a direção do seu Tuta e do Newton Travesso. Olha que privilégio eu tive. Ele percebeu que eu estava meio inseguro, e ele ficou lá atrás da câmera me dando apoio, e eu fiquei 7 anos nesse programa de TV da Jovem Pan, apoiado sempre no seu Tuta, uma pessoa cativante, querida, uma pessoa extraordinária, um empresário de muito sucesso, formou gerações e gerações de pessoas e jornalistas. Eu acho que o mundo da publicidade e o mundo do jornalismo devem muito a esse empreendedor que é o seu Tuta, que fez um trabalho extraordinário, viu? Eu tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de conhecê-lo e ser dirigido por ele no meu primeiro programa aí na Jovem Pan. Para mim isso foi uma honra e uma coisa que vai ficar guardada na minha memória afetiva eternamente. Joseval, o Vanderlei quer dar uma longa... Aliás, por favor, Joseval. Não, eu quero apenas acrescentar, saudar o Dória, né? Que tá, aliás, o Décio, que está aí com a gente. Sim. O Dória já passou. Dória estava há pouco. O Décio é um grande amigo. Mas dar um exemplo, eu apresentei aqui as inovações que o Tuta apresentou no rádio, criou no rádio, né? A Sexta-feira da Paixão, o Carnaval. Aí de repente eu fiquei o titular de esportes na Copa de 70, no ano de 1970, e eu era uma terceira geração de narradores. Você tinha a primeira geração, que era o Pedro Luiz. A gente se ama, né? Os locutores todos são grandes, a gente viaja junto o mundo inteiro, é tudo amigo. Na hora da guerra é guerra, mas todos somos amigos. O Pedro foi meu padrinho de casamento, Pedro Luiz. O Pedro era o mais velho, a segunda geração era do Fiore Giliotti, eu era a terceira geração.
Só que o Pedro estava com Mário Moraes de comentarista. O Fiore estava com Mauro Pinheiro de comentarista. E eu estava com o Leônidas, que embora seja um grande gênio do futebol do Brasil, o Leônidas ele foi ídolo na década de 30, Copa de 38 e tal. Falei, olha, Tuta, eu preciso de algo novo no intervalo, para a gente mudar. Chama Jovem Pan, vamos mudar. Aí eu trouxe o San Girardi e ele mandou para o ar e entrou o show de rádio de San Girardi. Foi criação do Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que foi um sucesso, né? Explodiu como sucesso. San Girardi foi criação do Tuta. Quer dizer, dentro do intervalo, ele que tinha criado a figura do comentarista no começo do rádio, esportivo, criou também essa inovação, que é o show de rádio dentro do intervalo e no final, né? Foi ele que criou. Décio, eu te agradeço mais uma vez por estar aqui. Pode acrescentar, por favor. O Joséval estava falando das criações do Tuta. Uma pergunta que eu quero fazer ao Joséval: o Desafio ao Galo foi criado pelo Tuta também? Porque foi pelo Dr. Paulo. Dr. Paulo Machado de Carvalho, que tinha uma paixão pela várzea muito grande. Você imagine um homem destinar 2 horas da televisão dele, que a Record, não tinha Globo, era a Record, que era tudo. Botou 2 horas para falar da várzea. E foram também grandes narrações que eu fiz. Foi a história. Foi o Desafio ao Galo. Legal, lembrou bem. Décio, muito obrigado mais uma vez pelo seu depoimento aqui à Jovem Pan, como sempre. A gente continua se falando, mesmo você não estando mais aqui. Um grande abraço para você e até a próxima. Um abraço a todos vocês e meus profundos sentimentos a toda a família Carvalho e a todos os amigos aí da Jovem Pan. Um abraço, obrigado. Bom, a nossa cobertura continua, não saia daí. A gente está prestando uma homenagem a Antônio Augusto Amaral de Carvalho aqui na Jovem Pan.